Shalom, queridos, bom dia novamente, sejam todos bem-vindos. Que bom recebê-los aqui nessa jornada bíblica. Tivemos já um tempo de oração precioso, maravilhoso. Todas as manhãs estamos buscando a Deus em oração. E agora Deus preparou essa manhã para falar poderosamente aos nossos corações. Continuar, foi uma semana espetacular de muito conhecimento, de muita revelação, de muito princípio bíblico realmente entrando nas nossas vidas, entrando nos nossos corações. Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver se eu vejo todo mundo aqui. A Luciene, a Maria Elisa, a Marilza, o Kennedy, Deus abençoe, a Márcia, a Nazaré, Sueli, Carmen, Pastora Nádia, João, Andréia, Roseli, Dr. Paulo. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que todos vocês sejam abençoados. A Lilian, estou vendo aqui também, José Augusto. Glória a Deus, vamos entrando todo mundo. Aproveita esse momento para tocar aqui nesse aviãozinho e convidar as pessoas. Eu vou sugerir para o Instagram ele ter um sininho. Quando você chama as pessoas às 7 horas da manhã para a jornada bíblica, o sino toca no celular dele e eles acordam. O que vocês acham disso? Helena, Deus abençoe. André, amém. Ana Alonso, Maria Regina Gonçalves. Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã, nesse sábado, 16 de maio de 2020, em pleno... Diana, Deus abençoe também, em pleno isolamento social que estamos vivendo nesses dias, mas com a oportunidade de estarmos aqui através da internet, aprendendo, crescendo, frutificando, conhecendo mais da palavra de Deus, que é aquilo que nos sustenta, aquilo que nos abençoa. Amém? Tivemos uma semana de já muito ensino bíblico, porque como nós já falamos aqui, a Bíblia ela é um mar, um oceano de conhecimento. Então nunca vai esgotar. Até porque você pode ler a Bíblia historicamente. Isso, Helena, seu esposo está aí junto. Todo mundo que o esposo ou a esposa, o marido esteja junto, aí escreve aí, ó, não estou sozinho. Só para eu saber quem está aqui conosco nessa manhã. Osana, Deus te abençoe, bom dia também. Lucélia está entrando aqui de novo agora. Deixa eu deixar minha água aqui, porque minha garganta estava um pouquinho prejudicada ontem à noite. Ontem, depois de 4 lives que eu participei, a Rosângela até orando por moderação aqui nas lives, eu acho que ela estava pensando em mim nessa hora, né? Mas foi um dia muito produtivo, muito abençoado. Graças a Deus por isso. Hoje é dia de imersão, ou seja, hoje nós vamos mergulhar mais ainda dentro do tema proposto na semana. Mas eu nem percebi qual foi o tema, eu não dei um nome para o tema dessa semana, porque eu deixei Deus, ele iniciar da forma dele. Foi tremendo o que ele fez, porque ele nos mostrou nessa semana que até a forma de nós estudarmos, conhecermos a palavra e interpretarmos pode nos conduzir por caminhos diferentes, ok? Então por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que está conhecendo e vivendo a palavra e às vezes está distante dela, porque a palavra ela é única, ela não muda, ela é a mesma, ela não necessita, a verdade é que a palavra ela não necessita de interpretação. Mas nós temos a tendência de interpretarmos a palavra conforme achamos, conforme vivemos, conforme trabalhamos, conforme nos relacionamos, e acabamos muitas vezes levando essa interpretação bíblica para um caminho em que, ao invés de nos levar a cumprir a vontade de Deus, nos leva a nos afastar da vontade de Deus. Pastor Eduardo, bom dia. Deus te abençoe. Você está aí na igreja com o pessoal? Já oramos por todos aqueles que estão orando nessa manhã no templo, em nome de Jesus.
Amém? Então o que acontece? Muitos foram os temas sugeridos para que nós pudéssemos estudar nesse princípio bíblico, ok? Porém, tem um detalhe, não temos como estudar a Bíblia se não soubermos o que é a Bíblia, ok? E não entendermos que a Bíblia é um livro, volto a dizer, isso eu vou martelar sempre, até ficar bem claro, é um livro de história, de conhecimento e de revelação, ok? Você não pode isolar nenhum desses. Existem religiões que trabalham apenas com a revelação da Bíblia. A pessoa vai lá, abre a Bíblia na hora, tem a revelação e ministra. Mas acaba impedindo que os fiéis, que os membros daquele lugar conheçam a história bíblica que fala demais conosco e conheçam o conhecimento bíblico que a gente, por exemplo, fez a jornada dos 30 dias baseado num livro de conhecimento que é Provérbios. Então o que nós precisamos entender? Que essas três frentes da Bíblia, elas não podem ser desassociadas uma da outra. Elas estão juntas, elas estão aliançadas, elas estão fechadas em si mesmos. Então nós precisamos entender que a história, somada ao conhecimento e respaldado pela revelação, que aí é o que você não lê, mas é o que o Espírito revela, é que nos traz a plenitude da palavra. A palavra que liberta, que restaura, a palavra que santifica, a palavra que traz mudança e transformação. Se o objetivo dessa jornada é que nós possamos ser transformados para transformar, influenciados para influenciar, essa influência tem que vir diretamente de Deus para as nossas vidas. Por isso que a jornada bíblica, ela não tem nenhuma veia teológica, ela não tem nenhuma inclinação teológica. Nós não vamos estudar teologia aqui, ok? Nós vamos estudar Bíblia. Nós vamos ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que a palavra fala, e isso tem sido poderoso já nessa semana. Deus já falou muito conosco. Falou que a Bíblia pode ter fake news, não dela, mas criado pelo homem quando a interpreta. Falou aqui essa semana que há coisas que Deus se agrada e coisas que Deus não se agrada, que estão na Bíblia, não é aquilo que o homem acha que agrada ou não agrada a Deus. Por exemplo, existem mandamentos que precisam ser praticados, mas dependendo da forma como você pratica, você agrada a Deus ou não. Então, tudo isso nós precisamos conhecer, nós precisamos receber como revelação, nós precisamos entender como história, porque o contexto histórico influencia sim. Então nós vamos ter um tempo dentro dessa jornada de história bíblica. E querido, se prepara, porque vai ser maravilhoso. Nós vamos estudar as lideranças bíblicas, os tipos de liderança que tem na Bíblia e o quanto elas podem nos influenciar e podem também gerar em nós influência. Porque, querido, se a Bíblia em nós não for influência para esse mundo e para essa sociedade, não tem sentido. Se a Bíblia em nós, nos transformando, não puder abençoar e transformar aqueles que estão ao nosso redor, não tem propósito. Então vamos conhecer a Bíblia para que a Bíblia nos transforme, vamos conhecer a palavra para que a palavra influencie através de nós muitas vidas em nome de Jesus. Pastora, quem mais está aqui? Tem bastante gente aqui, eu não consegui pegar todo mundo que entrou, mas glória a Deus pela tua vida, por você estar aqui. E para encerrar esse processo que nós estudamos, vendo os enganos do maligno através da palavra, como o maligno influenciou Eva e através da palavra gerando, lembra sempre o trinômio, questionamento, afirmação e benefício. É assim que o diabo trabalhou lá no início no Éden e assim que trabalha até os dias de hoje. Tentou também com Jesus, como nós vimos ontem, gerando questionamento, se tu és o Filho de Deus. Se, conjunção condicional. Se tu és, né? Criando uma condição. Se tu és o Filho de Deus,
então transforme, aí afirma, então faça isso. E se você fizer isso, você vai ter aquilo. Então ele trabalha questionamento, afirmação e... questionamento, afirmação e benefício. Porque se não vier um benefício, a gente não quer. Então, se não apresentar um benefício, então o diabo vai sempre, com o questionamento e a afirmação dele, propor um benefício. Quando ele viu com Jesus, vimos ontem em Mateus capítulo 4, que Jesus não cedeu à tentação no plano físico, não cedeu à tentação no plano da alma, ele não mais usou o questionamento, mas ele usou o desafio. Ele desafiou a Jesus. Desafiou. Se prostra agora e eu te darei tudo o que você está vendo, todo o esplendor da terra. Então ele entrou por um lado do desafio, ó, eu te dou uma autoridade que você precisa para cumprir o teu propósito. Ele tocou no plano espiritual. Jesus, em todo o tempo, o que ele fez? Ele resistiu com conhecimento bíblico. Ele declarou, está escrito, está na Tanakh, né? Nas escrituras. E quando ele resistiu, o inimigo se afastou, os anjos o serviram. Os anjos o servir quer dizer plenitude divina, ok? Então, mas não é disso que nós vamos falar hoje. O que eu quero compartilhar com vocês hoje? Eu quero mostrar através da Bíblia, o quanto o nosso dia a dia pode gerar interpretação errada da palavra. Qualquer coisa. O que você assiste, o que você ouve, o que você pratica como esporte, o que você tem como profissão, tudo isso, se nós não tomarmos cuidado, pode influenciar a forma de nós interpretarmos a palavra e até praticarmos a palavra. E isso mostra se agrada ou se não agrada a Deus. Eu queria que você pegasse sua Bíblia agora aí e abrisse no livro de Bereshit. Qual é o livro de Bereshit? Gênesis. A criação, o começo de tudo. Então abra aí no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Logo depois da queda do homem e da mulher que nós estudamos na live da quarta-feira do dia 13. Que nós vimos como Eva foi influenciado por um discurso maligno, mas que bem formulado, bem trabalhado, uma pergunta poderosa. Você sabe que Deus até esse momento ele se relacionava com o homem e com a mulher. O primeiro ser que veio trazer questionamento, perguntas para raciocínio foi a serpente. Por quê? Porque Deus dava ao homem a liberdade dele se desenvolver. Deus não influenciava o homem. E de repente a serpente veio e influenciou com perguntas. Você sabe que o processo de coaching é trabalhado através de perguntas que geram raciocínio. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado para quais perguntas nós estamos emprestando a nossa mente para gerar raciocínio, ok? E é por isso que eu louvo, Deus está levantando mentores, coachings, treinadores nesse tempo que conhecem a palavra e que geram o trabalho deles através de princípios bíblicos, porque a gente precisa tomar cuidado, ok? Então vamos lá, Gênesis 4 diz assim: o homem se relacionou sexualmente com Rava, ou seja, Eva, é que eu estou lendo na Bíblia judaica, tá? Sua mulher, ela engravidou, deu luz a Caim, que quer dizer aquisição, ou seja, e disse, adquiri um homem, um varão, da parte de Adonai. Ela deu à luz também a Hevel, ou Abel, irmão deste. Hevel, Abel, cuidava de ovelhas, era pastor, ao passo que Caim trabalhava com o solo, era agricultor. Com o passar do tempo, Caim trouxe uma oferta
a Adonai com os produtos do solo, com o resultado da sua colheita. E Abel trouxe também os primogênitos de sua ovelha, incluindo sua gordura. Adonai se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta. Caim ficou muito irado e a sua face expressou tristeza. Adonai disse a Caim: por que estás irado? Por que está tão abatido? Se você fizer o que é bom, não deverá erguer a sua cabeça? E se não fizer o que é bom, o pecado espreita junto à porta. Ele o deseja, mas você pode dominá-lo. Amém? Vamos até aqui. Queridos, esse é um estudo que eu tenho já há muito tempo. Se tornou uma ministração de um seminário. É um dos capítulos de um livro meu chamado Mãos Limpas. A arte de semente gerando fruto. E esse estudo, queridos, ele mostra, primeiro, a consequência da queda do homem, ok? Em relação ao seu relacionamento, é até ruim de ouvir, né? Mas em relação à sua amizade com Deus, ok? E, ao mesmo tempo, ele vai mostrar o quanto a nossa vida ou aquilo que nos cerca nos influencia diretamente nesse relacionamento com Deus e no entendimento da palavra e do que agrada ou não agrada a Deus. Lembra que nós começamos o grupo lá no Telegram, o grupo da Jornada Bíblica no Telegram, que nós temos, que nos aprofunda. Ontem eu coloquei muito conteúdo lá no grupo, espero que vocês acompanhem. Se esforce para acompanhar, você não precisa acompanhar o tempo inteiro, mas você pode programar um tempinho do seu dia para entrar lá no grupo e ler lá. Então eu coloquei todos os versículos que nós falamos aqui, depois eu posto lá no grupo para você reler. Já tá a live das semanas, lives todas lá para você poder estudar. Teve gente que me escreveu e falou: pastor, já tô ouvindo de novo, que é para absorver conteúdo. Essa é a característica de quem estuda. O estudante, o aprendiz, o discípulo, ele não só recebe a informação na hora, mas depois ele procura reafirmar dentro de si aquilo que ele recebeu. Então que Deus te dê a desenvoltura de aprender. Até para aprender existem formas, existem técnicas, existem condições para que você aprenda mais. E a gente vê que existe algo que agrada, foi aquela primeira pergunta lá no grupo, né? O que agrada e o que não agrada a Deus? Põe aí. Aí todo mundo respondeu, tal, lógico que todo mundo respondeu certo. Se você coloca o que está na palavra, que agrada a Deus, agrada tudo aquilo que diz respeito a uma vida com Deus, o agrada, lógico. Mas a Bíblia nos mostra que tem coisas específicas que agradam a Deus e outras que não agradam. E tudo está, e você já pode anotar isso aí. Tenha também sempre um caderno e uma caneta na mão, porque isso é bom. Presta atenção, exatamente, aprendemos por repetição. Aprendemos, até o apóstolo Fábio, numa das lives dele esses dias aí, ele disse: se Deus não quisesse que você aprendesse sobre Jesus e sobre as boas novas da palavra, ele não deixaria 4 evangelhos escritos. Ele repetiu 4 vezes a mesma história, que é para a gente aprender, para a gente saber. E aí, ele mostra que tudo o que agrada ou tudo o que não agrada a Deus está diretamente ligado ao nosso coração. Ao nosso coração. Vamos entrar um pouquinho no contexto desse texto que nós acabamos de ler. A palavra está dizendo que Adão teve relacionamentos sexuais com a sua esposa Eva e ela concebeu. Concebeu primeiramente um filho, a qual deu o nome de Caim, porque quer dizer aquisição, ou seja, adquirir um varão do Senhor, de Adonai. Agora entenda, olha o que ela diz. Eu consegui um filho de Deus. Deus me deu um filho. Adquiri um filho com Deus.
Perceba que eles tinham acabado de perder a comunhão com o Pai, saíram do Jardim do Éden. Por que saíram do Jardim do Éden? Essa foi uma das perguntas da semana lá no grupo do Telegram. Porque quem está no grupo viu, porque é que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Muitos achavam que era porque eles desobedeceram, outros porque eles pecaram, outros porque eles não se arrependeram, outros porque eles comeram do fruto que não era para comer. Mas a resposta bíblica é de que eles foram expulsos do paraíso, porque agora, pegadinha, porque sem saber, porque agora conhecendo o bem e o mal, eles tomariam de novo da árvore da vida, e a árvore da vida concederia a vida eterna, a qual eles já tinham. E para que eles não tomassem dessa árvore com o conhecimento do mal, Deus os tirou e protegeu o Jardim do Éden. Mas não é o que nós vamos estudar agora, porém, se for para o livro de Apocalipse, numa das igrejas de Apocalipse, Deus diz: tomará ao vencedor, darei tomar de volta da árvore da vida. Amém? Então, o que acontece? Eles saíram do jardim. E no momento em que eles saíram do jardim, ali eles ficaram expostos. Eles ficaram expostos a uma vida sem comunhão com Deus. Mas apesar de não terem mais comunhão com Deus, essa comunhão que eles tinham no jardim, esse relacionamento diário que você tem hoje com o Espírito Santo, Adão e Eva não se esqueceram de Deus. Não se esqueceram dos ensinos de Deus, das práticas que Deus deram a ele, tanto que quando nasceu Caim, o primeiro filho deste casal, Eva automaticamente conduziu para Deus a glória daquele filho. Ela disse: eu adquiri um filho com a ajuda de Adonai. Foi Deus quem me deu esse filho. Olha que interessante isso. Queridos, mesmo a pessoa perder essa comunhão diária com Deus por causa do pecado, da desobediência, por se afastar de Deus, ela continua sabendo quem é Deus. Desde o momento que alguém tem um relacionamento real com Jesus, todo aquele que recebe Jesus no coração, declara Jesus, começa a ter comunhão com o Espírito Santo, mesmo que depois que se afaste, ele continua a ter a mente em Deus. Ana Araújo, Deus te abençoe, seja bem-vinda, que bom você estar aqui com a gente também. Benedita Prado, todos que estão entrando. Olha só, eles ficaram, a Valéria está fazendo uma pergunta, e foram para onde? Para onde? Eles foram retirados do lugar do jardim. O jardim, queridos, pela posição dos rios, que é descrito, Rio Eufrates, Rio Pison, aquele lado, considera por tradição geográfica que o Jardim do Éden era na antiga Babilônia, que atualmente é o Iraque, ok? Então era naquele lugar. Eles foram para o lado ocidental, eles saíram dali e vieram caminhando um pouco para o lado ocidental, e a partir daí começaram a povoar a terra. Mas o local aonde era um jardim construído perfeito para a subsistência do homem não existia mais. Por quê? Porque esse jardim foi protegido por Deus e o resto da terra entrou debaixo de maldição. Lembra que, se você ler no capítulo 3 do livro de Gênesis, começa a brotar espinhos e abrolhos no meio da junto com os frutos, junto com as plantas, junto com tudo que era gerado por Deus. E o homem passou a ter que resgatar com o esforço do teu trabalho o sustento do dia. Então veio maldição sobre a terra. Então a terra entrou em colapso. A terra perdeu a forma original dela, de perfeição. Por quê? Porque entrou o colapso. E aí, olha só que interessante isso. A terra vai ser, no final dos tempos, Apocalipse mostra isso muito bem claro, regenerada para que o homem possa voltar a habitar novamente na terra. Mas isso é um outro estudo, isso é uma outra coisa que eu estou só dando um insight aqui para você sentir desejo de estudar muito a Bíblia em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus, estamos como quem sonha, porque estamos na presença de Deus, doutor Nazaré. Vamos lá. Então presta atenção. Caim e Abel nasceram nesse momento. Que momento foi esse? Em que o homem perdeu a comunhão com Deus, em que o homem continuava sabendo quem era Deus. Você imagina, um relacionamento diário de intimidade, com visitação plena de Deus. E aí o que acontece? Aquilo é arrancado. Isso é uma ruptura. Isso é uma ruptura. Existem estudos, queridos, existem estudos científicos que eles tentam... Olha isso. Olha o que eu vou te dar aqui. Existem estudos científicos que eles tentam entender o porquê da inclinação da Terra. Porque a Terra tem uma inclinação da sua rotação, ela é inclinada, ela não é no eixo vertical, ela tem uma inclinação. E eles tentam entender quando foi que houve a separação da terra e das águas, ok? Porque já tentaram cientificamente provar que o Brasil aqui encaixa na África, tem toda aquela história. Quando foi essa inclinação e quando foi que a terra se dividiu? E entendem que houve um período, um ano específico disso. Quando eles estudaram essa era dessa ruptura, entendem que foi na queda de Satanás. O ano bate. Ruptura. Houve um colapso. Esse foi o primeiro colapso. E a Terra sofreu depois um segundo colapso, que foi na queda do homem. Então teve a queda do maligno, né, a queda de Lúcifer, e depois a queda do homem. Duas quedas que geraram um colapso. Uma gerou um colapso universal e a segunda gerou um colapso local. Ok? A queda de Lúcifer gerou um colapso universal. Mexeu com toda a estrutura do universo. E a queda do homem mexeu com toda a estrutura terrena. A atmosfera onde nós vivemos. Tem um estudo que eu vou passar para vocês, que é a atmosfera, estratosfera e céu de Deus. Aonde está cada ser, aonde está o homem, aonde está o diabo, aonde estão os anjos, aonde estão os demônios. A gente conhecer essa estrutura, a gente entende melhor como é que trabalha o mundo espiritual, ok? Só que vamos falar hoje do colapso que aconteceu na Terra, na geografia da atmosfera. Quando o homem caiu, veio o quê na atmosfera? Veio todo tipo de maldição. E o homem passou a viver debaixo de maldição. Trabalhar com esforço para conseguir o sustento, dores de parto para a mulher, e você sabe todas as palavras que foram liberadas. A própria serpente foi amaldiçoada e se tornou o quê? Se tornou um ser rastejante que se alimenta do quê? Do pó da terra. O que está no pó da terra? O pecado. Porque o homem foi formado do pó da terra, que ainda era puro, só que com o colapso se tornou maldição. E a serpente se alimenta do pecado que habita no homem. Por isso que Deus disse, você vai se alimentar do pó da terra. Amém? Então, dentro desse cenário de colapso atmosférico, de colapso geográfico, nasce quem? Nasce Abel e nasce Caim. Queridos, eu estou sendo muito rápido, vocês me ajudem aí, tá? Por favor, vai dando ok, vai falando amém, vai me mostrando, porque se eu estiver sendo muito rápido, porque assim, o conhecimento é algo que inflama dentro de mim, eu amo ensinar, eu amo aprender, eu amo discutir, eu amo debater, no sentido de crescimento. Então, eu vou perguntando aí pra gente não se perder e pra saber se vocês não dormiram aí diante de tanta informação. Amém? Então vamos lá. Caim e Abel, eles nascem nesse ambiente de colapso. Eles nascem nesse ambiente de incertezas. E Eva libera uma palavra e diz assim, olha, eu adquiri por causa de Deus. Então existia na mente de Adão e de Eva ainda o entendimento de que se eles conseguiam alguma coisa, isso estava vinculado diretamente a Deus, ok? Diretamente a Deus. E aí
Vamos lá. Nasce Caim. E logo depois nasce Abel. A Bíblia diz, e ela deixa claro, a primeira função, vamos dizer assim, profissional citada na Bíblia, é a função de pastor. Você vê que apesar de Caim nascer primeiro e Abel nascer depois, e eu quero que vocês entendam uma coisa da Bíblia, nós estamos numa jornada bíblica. Nenhuma sequência, nenhuma palavra, nenhuma vírgula é colocado na Bíblia à toa. Nenhuma. Nenhuma. Ok? E o que a Bíblia diz? Nasce Caim, o primogênito, depois nasce Abel. Abel se torna pastor, ao passo que Caim, lavrador. Então veja que Caim nasceu primeiro, mas Deus faz questão de citar primeiro a profissão de pastor. E nós já vamos entender por quê. E aí, Abel, lavrador. Entenda que Caim e Abel, eles crescem dentro de um lar. Apesar que, desestruturado por causa do pecado, desestruturado por causa do colapso terreno pela queda do homem, Adão e Eva ensinaram seus filhos o princípio do relacionamento com Deus. Na verdade, começa a nascer aí a tentativa do homem voltar à presença de Deus através de si mesmo. Em outras palavras, a religião. A religião, queridos, ela nasce aqui. Ela nasce aqui. Ela nasce na tentativa do homem se reconectar com Deus. Religião vem do verbo religare, ok? Que quer dizer a tentativa do homem se religar a Deus, ter comunhão com Deus. Por isso, tantas religiões, porque na interpretação pessoal da Bíblia, cada um começou a buscar Deus da sua forma, e começou a gerar religiões, e começou a gerar doutrinas, e começou a gerar seitas, rituais, e tantas outras coisas como a gente existe hoje. Só na Índia são milhões de deuses diferentes, adorados de formas diferentes. Por quê? O homem tentando se reaproximar de Deus, o homem tentando se religar a Deus. Mas João 14,6, você anota aí agora, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. Só existe uma forma de nos religarmos novamente a Deus, é através de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Amém? Então aqui começa o processo religioso a ser formado. Ok? Através da tentativa de Adão e Eva ensinarem Caim e Abel a terem relacionamento com Deus. Eu acredito que o remorso, lógico, ou talvez até o arrependimento nessa hora, porque quando Eva diz adquirir um varão com a ajuda do Senhor, isso não deixa de ser um sinal de arrependimento. Um dia me perguntaram, Adão e Eva se arrependeram do que fizeram? Não é verdade? Eu acredito que sim. Por quê? Porque eles de alguma forma tentaram mostrar, na medida do possível deles, que o caminho para Caim e Abel era o relacionamento com Deus. Agora preste atenção. Caim e Abel nasceram debaixo disso. Começa essa estrutura religiosa a ser formada. Por quê? Precisamos nos religar a Deus. E eles começam a aprender. Queridos, a comunhão de Adão e Eva com Deus era muito intensa. Era muito intensa. É a mesma comunhão que você e eu precisamos hoje ter com o Espírito Santo. Ter com o Espírito Santo. Ok? Essa comunhão intensa, de visitação diária. Permitir que o Espírito Santo, que já habita em nós, se manifeste diariamente, gerando em nós esse ambiente perfeito, como era o Jardim do Éden. Aonde é hoje, isso é ensino, queridos, por revelação. Aonde é hoje o Jardim do Éden? Quem escreve aí rapidamente? Aonde é hoje o Jardim do Éden? Vamos lá. Rapidinho, vamos lá, quem arrisca? Aonde é hoje o Jardim do Éden? Vou esperar, hein? Eu sei que tem um delayzinho que eu pergunto, você responde. O coração. O coração é a forma de nos relacionar. Coração de novo.
Aí, Ana Alonso, matou a charada. No secreto. No secreto. Mateus capítulo 6, Jesus descreve a forma de buscar a Deus. É no secreto. O lugar secreto hoje é o Jardim do Éden. É onde Deus se manifesta com a plenitude dele num relacionamento diário entre nós e Deus, ok? Entre nós e Deus. Quem respondeu aqui o coração não falou errado. Por quê? Porque onde está o Espírito Santo? No nosso coração. Mas quando ele se manifesta em relacionamento pleno, é no secreto. Você fecha a porta, busca Deus no secreto, e Deus que vê no secreto te dá o quê? A plenitude da recompensa. A recompensa no secreto, queridos, não são os resultados da sua vida. A recompensa no secreto é a própria plenitude e presença de Deus, como existia naquela época do Jardim do Éden. Ok? Então, nós temos hoje isso, vamos fixar aqui, para quem estiver entrando saber do que a gente está falando. Nós temos hoje o nosso Jardim do Éden no secreto. É a plenitude de Deus. Queridos, todos os dias precisamos ter um tempo de qualidade no secreto. Não é um tempo de quantidade, mas é um tempo de qualidade. 10 minutos no secreto, focados naquilo, é suficiente para você ter plenitude em Deus. Eu quero até compartilhar uma experiência que eu tive uma vez, tão poderosa no secreto, queridos. Eu morava num sobrado e eu estava no meu quarto buscando a Deus, mas numa intensidade. Eu vou ser sincero para vocês, eu não lembro outro dia de tanta intensidade como aquilo, eu e Deus. Eu não estava nem orando naquela hora, eu já estava deitado na cama assim, no êxtase da plenitude de Deus, e a Rosângela tinha saído. E quando a Rosângela entrou na sala, que era um sobrado, ela entrou na sala, ela perdeu as forças das pernas e ela caiu. Na unção, ela sentou no sofá, ela caiu da plenitude de Deus, da atmosfera divina que ambientou aquele lugar. Olha que coisa linda. Plenitude, Éden, secreto. Deus, governo total de Deus no nosso meio. E eu quero declarar que você vai ter experiências como essas no teu secreto, na tua intimidade, na revelação da palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Só quem recebe se expressa aí da forma como você recebe, o quanto você deseja receber isso em Deus. Amém? Entenda uma coisa, nós vamos receber muito conhecimento durante a semana nas lives, no grupo, mas na imersão vai ser um momento também de manifestação de poder de Deus, de unção de Deus, de toque de Deus. Nós vamos sair dessa imersão totalmente abençoados e restaurados por Deus, fortalecidos em Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, voltando aqui, Caim e Abel estão fora dessa plenitude, mas sendo ensinados a se religarem a Deus. Então a religião começa a ser formada. E eles conhecem da parte do Pai de que deveriam comumente, a cada tempo, levar uma oferta ao Senhor. E Caim toma a atitude de levar depois de um tempo, ou seja, depois do tempo da colheita. Quando diz aqui, passado um certo tempo, para quem era lavrador, esperou colher. Trouxe para Deus. E aí Abel pegou os primogênitos das suas ovelhas, a gordura deles, ou seja, a melhor parte, e trouxe para Deus. E aí a Bíblia é clara quando diz assim: Valéria, eu não sei o que eu estava fazendo naquele momento. Deus tinha me tomado. Deus tinha me arrebatado, e eu falo como apóstolo Paulo, não sei se no corpo ou se fora do corpo. Eu comecei um momento de orar. Entenda, deixa eu só fazer um adendo aqui, depois eu preciso continuar a linha, só para porque a Valéria perguntou. Queridos, secreto não é só lugar de oração. Relacionamento com Deus não diz só respeito à oração. Às vezes a gente acha que todas as vezes que a gente entra e fecha a porta do quarto a gente tem que orar. Não, isso é um engano, isso não é relacionamento. É como se o meu filho, todas as vezes que viesse falar comigo, ele vinha pedir alguma coisa.
Se meu filho se relaciona comigo só vindo pedir alguma coisa, esse relacionamento é muito superficial e até mediano, medíocre. O relacionamento com Deus excede a isso. Vai ter hora que você vai conversar com Deus, vai ter hora que você vai orar, vai ter hora que você vai pedir, vai ter hora que você vai clamar, vai ter hora que você vai ficar em silêncio. Tem dias que eu fecho a porta do quarto no secreto e não falo nada. Porque quem tem que falar é Deus. Amém? E durante a jornada bíblica nós vamos falar sobre os tipos de oração e a forma de se relacionar com Deus também. Não é uma regra a forma de se relacionar, mas é uma entrega. E você pode se entregar de várias formas. Vai ter momentos que você vai entrar, vai fechar a porta do seu quarto, você vai começar a chorar e não vai conseguir parar de chorar. E aí quando você terminar de chorar, você vai abrir a porta e vai sair. Pronto, se relacionou. E vai ter momentos que você vai sentar e vai falar, Jesus, eu não sei nem o que te dizer, de tão feliz que eu sou. Amém? Vamos lá. Vamos para frente. Então vamos continuar aqui. Sim, Patrícia, é maravilhoso ouvir a voz do Senhor, eu concordo. E aí o que acontece? Passado um tempo eles trazem uma oferta ao Senhor. Veja que a oferta, a atitude, os dois cumpriram. O princípio, os dois cumpriram. Por isso que muitas vezes, muitos dos que escreveram lá no grupo o que agradava o Senhor, escreveram princípios. Lógico que o cumprimento dos princípios tende a agradar o Senhor. Mas aqui nós vamos ver que depois que eles entregaram, Deus olha para Caim e para sua oferta e não se agrada daquilo. Então que já fique um ensinamento bíblico aqui. Não é toda atitude nossa, não é todo cumprimento de princípio nosso que agrada a Deus. Vamos levar para o lado da oferta? Não é toda oferta que agrada a Deus. E nós precisamos entender isso. Isso precisa vir como revelação. Tem ofertas que agradam a Deus e tem ofertas que não agradam a Deus. Agora, a palavra não diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. Ele diz aqui assim, olha, versículo 4. E Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas. Versículo 5. Gênesis 4, 5. Mas não se agradou de Caim da sua oferta. Ok? Não se agradou. Nem todo cumprimento de princípio nosso agrada a Deus. Sabe por quê? Porque primeiro Deus olha o coração. Primeiro Deus olha o coração. Diz, ele não se agradou de Caim e também da sua oferta. Então o princípio estava correto. A entrega estava correto. Mas, porque o coração não estava, a forma como entregou também não agradou. Também não agradou. Às vezes a gente acha que tudo que a gente está fazendo para Deus está certo. Mas Deus está olhando o coração. O que nos motiva a fazer isso? Então, a motivação no coração de Caim não foi a motivação correta para entregar aquela oferta. A motivação de Abel foi a motivação correta e por isso agradou e foi aceito por Deus. Deus não é obrigado a aceitar tudo que a gente faz só porque nós fizemos. Nós precisamos saber o porquê estamos fazendo e o como estamos fazendo para Deus todas as coisas. A palavra é clara em relação a isso, ok? Por exemplo, a Bíblia diz que tem oração que Deus não recebe. Então, porque eu estou orando, Deus tem que... Não recebe. Quer ver um tipo de oração? Eu não peguei o versículo aqui. Se alguém souber, depois escreve, mas senão eu pego e jogo no grupo depois. O marido que maltrata a sua esposa, Deus não ouve a oração dele. Então tem oração que Deus não recebe. Quando o marido maltrata a sua esposa, os céus se fecham para a sua oração. Então não adianta orar. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui? Tudo diz respeito à essência. Lembra que nós falamos de essência no começo da jornada bíblica? E não só de atitudes.
As atitudes precisam ser respaldadas por uma essência. E o que Deus está nos ensinando biblicamente aqui é muito poderoso nessa manhã. Porque vai nos revelar e vai nos condicionar da forma correta a entendermos o que a palavra diz a respeito do que faremos ou não. Porque dependemos de coisas externas, influenciam a nossa forma de agir para Deus. Preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que Caim era agricultor. Que Caim cuidava da terra. E como que é um trabalho de agricultor? Para você ver o quanto as coisas ao nosso redor podem nos influenciar na hora de servirmos a Deus, na hora de fazermos algo para Deus. Olha só, Caim era lavrador, amém? E como lavrador, o que Caim fazia? Ah, olha quem veio aqui, acordou tarde hoje, hein? Olha quem veio aqui, bom dia, bom dia, amém? O que é isso? 1 Pedro 3,7, marido que morreu. Aqui ó, Rosângela já trouxe, 1 Pedro 3,7, isso ó, Yasmin acabou de escrever também aqui, 1 Pedro 3,7, ok? Maridos, cuidem bem das suas esposas para terem as suas orações ouvidas, ok? Ouvidas. Então vamos lá. Presta atenção numa coisa. O que acontece? Ó, a Suri está aqui no meu colo agora. Agora ela deita e dorme aqui e eu fico fazendo a live com ela no meu colo. Então o que acontece? Caim, lavrador. Preste bem atenção nisso. Qual é o trabalho do lavrador? O lavrador, mais ou menos, hoje lógico, tecnologia, mas vamos lembrar daquela época. O lavrador, o que ele faz? Ele sulca a terra, ele trata a terra, ele sulca a terra, ele joga a semente, ele fecha a terra, ele rega a terra, ele espera brotar, ele colhe o fruto e aí começa o processo novamente. Ele trata a terra, sulca a terra, joga a semente, fecha a terra, rega a terra, brota, colhe o fruto. Trata a terra, joga a semente, fecha a terra, rega a terra, brota, colhe o fruto. E assim, repetitivamente. É um trabalho igual, lógico, com desafios, tem hora que dá o isso, aquilo, tal, tem que cuidar da terra, tal. Mas se você pegar o trabalho do agricultor, ele é sempre o mesmo. Lavra a terra, joga a semente, produz, colhe o fruto, joga a terra, semente, produz, colhe o fruto. E repetitivamente ele faz isso. Isso, na prática diária, pode transferir para qualquer coisa na vida dele. Porque aquilo que a gente está acostumado a fazer, a gente começa a transferir para outras áreas da vida. E aí o que acontece? No momento dele trazer o fruto para Deus, no momento dele entregar a oferta para Deus, ele estava fazendo algo que era automático, porque a vida dele estava baseada em algo automático. Queridos, deixa eu falar algo para você. Se você deixar a sua vida cair sempre na mesmice, sempre na mesma coisa, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a viver a sua mesmice. E Caim começou a viver uma mesmice. Todo dia ele fazia a mesma coisa. Na hora dele entregar algo para Deus, a profissão dele, o trabalho dele o influenciou para ele interpretar de forma errada o ensino que ele tinha recebido dos pais. O ensino que ele recebeu, que ele deveria agradar o Senhor com uma oferta, ele começou a fazer aquilo de forma automática, de forma mecânica. É a mesma coisa de nós começarmos a entregar ofertas a Deus de forma mecânica. Entregar porque tem que entregar. Entregar, então é aquela pessoa que não consegue nunca romper numa oferta maior. Ela entrega sempre a mesma coisa. Ela já até coloca a nota na carteira e deixa o resto do dinheiro em casa para não cair no perigo de Deus pedir uma oferta mais substancial para ele. Então a pessoa começa a viver uma religiosidade. Religiosidade. Começa a fazer de forma religiosa. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não se agrada que façamos nada para Ele
de forma religiosa. Precisamos fazer de forma espiritual. Então a gente vê que Caim, ele pratica o princípio, sim. Sim, ele praticou o princípio, praticou. Ele entregou a oferta, ele entregou. Mas como ele entregou? Motivado pelo quê? Saiba que o agricultor, quando ele joga semente, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo do agricultor quando ele joga semente? Colher o fruto. É errado isso? Não. Não, a palavra de Deus diz, toda semente plantada gera um fruto. Dê e dar-se-vos-á. E uma semente normalmente gera muitos frutos. Muitos frutos. Agora presta atenção. O foco do agricultor é a colheita. Então, quando ele entrega a oferta para Deus, qual é o objetivo dele? Colheita. Ou seja, é o toma lá, dá cá, que o João ontem na live de finanças falou sobre o coração interesseiro. É aquele que não doa, é aquele que dá esperando algo em troca. Então Caim, veja só, influenciado pela profissão dele. Olha como as coisas externas podem nos influenciar a interpretação da palavra. Influenciado pela profissão dele, que era plantar para colher, ele começa a entregar para Deus com um único objetivo, ter uma colheita de volta. E não que Deus não queira nos dar essa colheita, é princípio espiritual da semeadura e da colheita, mas nós não podemos fazer isso só baseado nisso. E Deus não se agrada, e tanto o coração de Caim só entregava para colher, com o interesse de um retorno, que a hora que Deus não se agrada, o semblante dele descai. A tristeza vem, tanto que Deus fala, por que você está com esse semblante triste? Olha só, que interessante isso. O coração, quando é provado, a reação mostra o que realmente estava como motivação dentro do coração dele. E aí, nessa hora, o que Caim faz? Cai o semblante, ele fica triste. Por quê? Porque ele não ia ter a colheita. Porque ele queria, de alguma forma, que Deus olhasse para aquilo que ele tinha feito. Ele queria receber alguma coisa de volta. Ou um elogio, ou a colheita financeira. Ele queria receber alguma coisa de volta. E esse não é o princípio do doar. Então, ele estava interpretando de forma errada a palavra. Lembra que nós estamos falando desde o começo desse estudo semanal, nessa semana, de que as nossas interpretações precisam estar claras. A nossa forma de olhar a Bíblia, ela é única. O ensino bíblico, ele é único. Então presta atenção. Aquilo fazia com que Caim não conseguisse cumprir a palavra ou conhecer a palavra como a palavra é. Ele era externamente influenciado. Ao passo que Abel, a Bíblia diz que ele era pastor. E pastor, queridos, não tem como, eu estou falando da profissão de pastor, não estou falando da vocação, estou falando da profissão. Não tem como o pastor fazer todos os dias as mesmas coisas. Ainda que ele tenha um processo, tirar as ovelhas do aprisco, levar as ovelhas para o pasto, levar as ovelhas para as águas, trazer as ovelhas de volta, essa condução não tem como ser repetitiva. O processo é o mesmo, mas tem um dia que a ovelha vai para lá, tem outro dia que a ovelha se engancha não sei aonde, tem a ovelha que fica doente, tem a ovelha que vai parir, tem a ovelha que é rebelde, não por natureza, mas porque quando o bicho entra, a ovelha fica rebelde. E ó, eu não estou falando ainda de ovelhas espirituais, tá? Eu estou só falando, qualquer semelhança é mera coincidência. Tem ovelha que fica rebelde, tem ovelha que fica marrenta, tem ovelha que dá amarrada no pastor, tem ovelha que dá cabeçada em outras ovelhas. Com esse contexto, Abel, você tem que proteger as ovelhas. Então, com esse contexto, Abel não tinha uma vida cotidiana de mesmice. A vida de Abel precisava, como pastor, atenção, cuidado. E esse cuidado fazia com que ele pegasse amor pelas ovelhas. Amor por aqueles bichinhos. Porque só cuida quem ama. Só cuida mesmo quem ama.
Davi, que era um pastor que amava as ovelhas do seu pai, e por isso se tornou rei, para amar o povo de Deus, Davi enfrentou leão e urso por amor, se expôs por amor. Ok? Então, com isso, quando Abel vem cumprir o propósito, vem cumprir o princípio de entregar uma oferta a Deus, ele faz aquilo motivado por esse amor que ele tinha pelas ovelhas, e ele dá o melhor das ovelhas para Deus. Como ele dava o melhor dele para que aquelas ovelhas fossem cuidadas, como ele dava o melhor dele para que aquelas ovelhas não se perdessem, como ele dava o melhor dele para que aquelas ovelhas não fossem roubadas. Roubadas. Presta atenção. Roubadas. O que acontece? Ele na hora de entregar para Deus, ele acaba dando o melhor dele também para Deus. E nisso nós vemos que, dependendo da motivação com que as coisas ao nosso redor geram, nós transferimos essa motivação para o nosso relacionamento com Deus. Olha isso. Olha isso, que poderoso é esse ensino da palavra. No nascimento da religião, em Caim e Abel nasce a religião e nasce a espiritualidade do homem. Abel é justo, o sangue de Abel é justo. Você vê que a Bíblia fala mais de Caim do que de Abel. Mas a semente de Abel, a oferta de Abel, que é a oferta da espontaneidade, do relacionamento espontâneo, não do relacionamento religioso com Deus. A Bíblia no livro de Hebreus diz que este sangue derramado, essa oferta entregue, essa libação, fala até os dias de hoje. Ok? Tá claro? Tá ficando claro? Estão recebendo? Estão entendendo? Deus está falando conosco aqui nessa manhã através de história, através de conhecimento e através de revelação. Lembra? Esses três pilares sempre vão andar juntos. O que a gente entende com isso? Né? Que para vivermos a plenitude do conhecimento da palavra, não podemos deixar que questões externas nos influenciem. O seu relacionamento com a palavra tem que ser da palavra para você, e não de você para a palavra. Se for de você para a palavra, se for de você para a Bíblia, sabe o que vai acontecer? Você vai interpretar conforme aquilo que vem ao seu redor. E presta atenção como tudo influencia. O seu estado emocional agora, influencia como você está recebendo essa palavra. Sabia disso? Ou quem já não passou por uma experiência, por exemplo, como essa, é até interessante, né? Você sai do culto, encontra lá o irmãozinho na porta da igreja. Aí você vira e fala assim, meu Deus, que palavra o pastor deu hoje, que palavra o apóstolo ministrou hoje. Aí teu irmão vira para você e fala assim, não estou te sentindo nada. Não achei até que o pastor estava meio sem unção hoje. Peraí, a palavra não é a mesma? O ensino não foi o mesmo? Como é que absorveu de forma tão diferente? Então guarda esse ensino, anota aí agora, para você não perder. Para nós termos o conhecimento pleno de Deus, tem que ser da palavra para nós e não de nós para a palavra. Amém? Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? O que Deus está falando aqui nessa manhã conosco? Queridos, em 30 segundos, vai encerrar aqui, eu vou reconectar, porque nós estamos numa imersão de mergulho poderosa. Imersão de mergulho é terrível. Mas deixa eu falar, no retorno eu vou falar as incidências de Caim e Abel nas nossas vidas hoje. Ok? Volta comigo aqui, em nome de Jesus. Retomando aqui, tem bastante gente entrando ainda.
Acaba muito rápido, né? Tem bastante gente entrando, vou dar mais um minutinho para todo mundo. Vou repetir a última frase, queridos. A Bíblia o conhecimento pleno tem que ser da Bíblia para nós e não de nós para a Bíblia. Ok? Isso tem que ficar muito claro. Tem que ser da Bíblia para nós e não de nós para a Bíblia. Por quê? Porque de nós muita coisa influencia. Você quer ver uma coisa que influencia? O temperamento. O ensino dado, queridos, dependendo do temperamento... Deixa eu virar um pouquinho aqui, porque a luz agora tá... Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Acho que eu fiquei mais claro aqui agora, dos dois lados. Porque aqui agora já está a luz do dia. Queridos, presta atenção. O ensino muda às vezes a forma de absorção dele, dependendo do temperamento. Eu sempre conto aqui, eu tenho 3 filhos em casa. O mais velho é fleumático, Gustavo, vocês conhecem. O Rubem, melancólico. E o Natan é uma mistura Carlos Henrique e Rosângela. Ele é um sanguíneo colérico. Ok? Sanguíneo colérico. Veja só. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Presta atenção. Esses 3 aqui, ó. Eu tenho um fleumático, um melancólico e um sanguíneo colérico. Vamos lá. Vamos ver o que eles fizeram lá, não arrumaram o quarto. Aí eu chego lá e dou uma ministração a respeito sobre isso. Uma admoestação, uma bronca. Sobre os 3. Conforme eu vou falando e ministrando, o Natan, sanguíneo colérico, já não tem que arrumar, então vamos arrumar. Né? Já começa a fazer impulsivo, ao mesmo tempo já fica emburrado, né? Do colérico, já começa a fazer, então, calma, Natan, pera, deixa eu falar primeiro. Não, tem que fazer, tal, todo já, pá, reação. É a mesma ministração, eu estou falando as mesmas coisas, o primeiro já está lá, todo quer fazer, tem que arrumar, já fica emburrado, então já faz errado, por impulsividade, sanguíneo e tal. O Rubem, melancólico, já começa a escorrer uma lágrima. Eu já contei isso em ministrações, né? Enquanto o Rubem não se sentir perdoado, primeiro ele vai ter que pedir perdão. Pai, me perdoa. Eu sei que eu tenho que arrumar o quarto e eu falhei, né? Então o primeiro já quer fazer, o outro já. A mesma ministração, alcançando 3 pessoas de forma diferente. E aí depois de meia hora que eu falei, o fleumático vira e fala, o que foi, pai? O que o senhor falou? O que o senhor quer? Meu Deus. Eu não acredito que eu estou aqui há meia hora falando com ele e ele não ouviu nada do que eu falei. Lógico que eu estou brincando aqui, estou exagerando, né? Estou levando os temperamentos ao extremo da característica de cada um, mas são influências externas que vêm diretamente na palavra e no nosso relacionamento com Deus, se nós não tomarmos cuidado. E aí achamos que estamos agradando a Deus, quando muitas vezes não estamos. Queridos, a palavra diz no livro de João, capítulo 10, versículo 11, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então você imagina a hora que ele vai dar algo para Deus, o quanto ele não dá do seu melhor, o quanto agrada a Deus a motivação correta. Queridos, eu trabalhei muito tempo com o apóstolo Fábio, a empresa dele e a minha empresa, elas foram parceiras de negócios durante muito tempo. E o apóstolo Fábio já estava com a igreja El Shaddai grande, e lá lutando como empresário pela igreja dele, pela empresa dele também. E um dia um pastor, eu estava nessa reunião, um pastor virou para ele e perguntou assim, ué, o senhor já tem uma empresa, uma igreja tão grande, já poderia viver pela igreja, do sustento pela igreja, e mesmo assim divide o seu tempo entre a empresa e a igreja. Por que o senhor faz isso? E aí ele, como empresário, poderia dizer, porque a empresa me dá recursos muito maiores. Eu tenho uma retirada da empresa que me dá um estilo de vida que eu sonho. Ele tem direito a isso ou não tem? Sim, é o dono da empresa. Só que a resposta dele foi o seguinte, ele disse assim, é porque na minha empresa ainda tem muitas famílias que são sustentadas pelo salário que eles recebem. Puf, aquilo entrou no meu coração. Motivação.
motivação. A motivação correta, queridos, para fazer todas as coisas. Vocês estão compreendendo como tudo pode nos influenciar para servirmos a Deus e até para lermos a palavra e conhecermos a palavra de Deus? Dependendo de como está o teu coração, teu estado emocional, teu temperamento, até a tua profissão, podem influenciar na hora de você interpretar a Bíblia. Caim interpretou de uma forma, Abel de outra. Aqui nasceu a religião e aqui nasceu a espiritualidade num relacionamento com Deus. Ok? Tá ficando claro? Aí você pode falar, pô, mas que injustiça. Quer dizer então que o trabalho de agricultor, né, tem... Não, nós não estamos falando do trabalho do agricultor. Até porque, para ser um agricultor, precisa de muita fé. Não é verdade? Lançar a semente, fechar a terra e esperar brotar, você precisa acreditar muito. Porque não tem como você colocar a mão e puxar para o fruto nascer. Você tem que esperar, tem que ter fé, tem que acreditar. Tanto que Deus, Jesus numa parábola diz, o reino é comparado ao homem que saiu e plantou a semente. Veja só, precisa de muita fé. Mas o que diz no livro de 1 Coríntios 13, versículo 13? No final restarão a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Então, na hora de entregar a oferta, entregue por fé. Isso sim gera colheita, porque quem planta e espera colher, colhe, é a fé. Mas se você entregar com fé, é amor, você agrada o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Mas a fé, respaldada pelo amor, você faz o seu melhor. Tudo que é feito com amor, nós fazemos o melhor. Quem trabalha só visando o sustento, tem um limite no seu trabalho, mas quem faz por amor aquilo que faz, acaba rompendo com limites, acaba avançando em níveis maiores, em nome de Jesus. Amém? Quem está recebendo, quem está entendendo, se expressa aí do jeito que você está recebendo. Agora, vamos avaliar nas nossas vidas rapidamente aqui o quanto isso pode nos influenciar se formos Caim ou se formos Abel. Se fizermos só pensando no resultado, só com interesse, só no sustento. Ou se fizermos, queridos, baseados no amor, dando o nosso melhor. Olha a diferença em todas as áreas das nossas vidas. Por exemplo, Caim, ele casa, ele adquire casamento para ser feliz. Já Abel, ele casa para fazer o outro feliz. Queridos, quem casa para ser feliz está destinado a ser infeliz. Sabe por quê? Porque vai exigir da outra pessoa felicidade. Eu casei para ser feliz, então aquela pessoa tem que me fazer feliz. E aí eu vou criar uma exigência para que aquela pessoa me faça feliz. E nem sempre a outra pessoa vai conseguir me fazer feliz. E como eu tenho essa exigência, eu não vou ser pleno no meu casamento. Então no meu casamento eu não posso ser Caim. Eu não posso só pensar no meu resultado. Eu tenho que ser Abel, eu tenho que pensar no resultado do outro. Eu caso para fazer o outro feliz. O meu objetivo no casamento tem que ser fazer a Rosângela feliz. E o objetivo no casamento da Rosângela tem que me fazer feliz. Aí nós vamos colher a plenitude, ok? Então, Caim, no casamento, ele quer ser feliz. Abel faz o outro feliz. Caim, ele é duro com os outros e flexível com ele mesmo. Olha isso. Você quer ver um exemplo disso? De Caim nos relacionamentos? Olha isso. Se eu chego atrasado para uma reunião, é porque estava muito trânsito. Se o outro chega atrasado, é porque ele é negligente com o horário. Você já reparou que para nós mesmos, sempre há flexibilidade? As pessoas têm sempre que nos entender, sempre que compreender a nossa dificuldade. Agora com o outro não. O outro ele tem que acertar. O outro tem que fazer correto. Isso é Caim. Caim está pensando em si.
Agora, Abel, que é a característica do pastor, ele é duro com ele mesmo e flexível com os outros. Jesus, em João 17, ele ora da seguinte forma: Senhor, João 17:16, eu me santifico por causa deles. Olha que tremendo isso. Olha que poderoso. Vamos aqui. O Caim faz esperando algo em troca. Já Abel faz por amor. Caim, ele quer ser o centro das atenções. Quando Deus não deu atenção para a oferta de Caim, descaiu o semblante na mesma hora. Já Abel faz Deus o centro de tudo. Ele entrega para Deus o melhor, para Deus a honra, para Deus a glória, para Deus tudo. Se tiver colheita, glória a Deus. Se não tiver colheita, glória a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Deus não curar, Ele é Deus. Essa essência de Abel que faz a oferta dele falar até os dias de hoje. Se eu entregar minha oferta só pensando na colheita, essa oferta está muito medíocre. Mas quando eu entrego a minha oferta pensando em Deus e pensando no resultado dessa oferta em Deus, não só para mim, mas para tudo que essa oferta pode gerar, aí sim, isso entra na essência. Amém? Caim diz assim: eu não vou fazer isso porque isso não é a minha função. Já Abel diz: vamos carregar o fardo uns dos outros. Quantos de nós já fizemos: isso eu não faço porque não é minha função? Dentro da igreja isso é muito comum. Eu toco violão, eu não arrumo as cadeiras. Eu cuido da porta, eu não limpo o banheiro. Eu sou o que prega. Eu não chego mais cedo para orar, porque eu vou pregar. Vocês estão compreendendo? Essa é a atitude de Caim e que precisa sair das nossas vidas. Qual é? Abel, carrega o fardo uns dos outros. A atitude de Caim não tem iniciativa para algo novo e melhor. Já Abel, ele está sempre inovando, sabe sempre que pode melhorar em Deus. Caim é independente, ele faz do jeito dele, da forma dele. Já Abel, ele sabe que assim como as ovelhas dependem dele, ele depende de Deus. Caim é negativo, Abel é esperançoso e positivo. Caim tem dificuldade de perdoar. Pode ver que ele fechou o coração dele. Abel busca a reconciliação. Caim tem dificuldade de se arrepender. Veja que Deus deu oportunidade. Caim, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito também. Vai ser agradável também. Mas olha que o pecado bate a porta. E aqui eu quero fazer um adendo. Quando Deus diz o pecado bate a porta, é você que abre para o pecado ou não. A Bíblia, temos que conhecer a Bíblia, conhecimento bíblico. A Bíblia não diz que Deus vai dominar o pecado na tua vida. A Bíblia diz, você domina o pecado. Se você fizer o que é certo, você domina o pecado. Basta a ti, cumpre a ti dominar o pecado, porque ele bate a porta. Você vê que o pecado bateu a porta de Caim. Assim como em Apocalipse 3:20, Jesus vem e bate a porta. Existe um bater na porta. E aí nós precisamos ver para quem nós vamos abrir essa porta. Então, Caim tem dificuldade de se arrepender. Já Abel é humilde. Abel entregou a oferta dele e não estava esperando nada em troca, o que Deus ia dar. Deus escolhe, presta atenção numa coisa, Deus escolhe como nos abençoar. Não escolha você como Deus tem que te abençoar. Por quê? Porque o nosso pensamento é muito pequeno, o pensamento de Deus é muito mais alto. Abraão pensava em ser abençoado por um filho, Deus via Abraão como pai de numerosas nações. Não escolha como Deus tem que te abençoar, deixe que Deus te abençoe da forma dele. Amém? Queridos, num plano ministerial, Caim ganha vidas para mostrar resultados.
Abel ganha vidas por amor, evangeliza por amor e gratidão a Deus. Caim só faz visita de consolidação para mostrar relatório para o líder. Abel, queridos, ele sabe que é uma bênção na vida das pessoas. Então entenda que há diferença da postura de Caim e de Abel, influenciados externamente. Agora, independente da influência externa, a decisão interna é que faz a diferença. Amém? É como nós decidimos fazer as coisas para Deus e como nos relacionarmos com Deus. A palavra fala, a Bíblia é um livro de relacionamento com Deus. E a Bíblia vai explicar e vai nos mostrar através de conhecimento, através de história, conhecimento e sabedoria, como nós devemos nos relacionar a Deus. E por isso hoje, através dessa imersão, nós devemos decidir abandonar as atitudes de Caim, que faz por interesse, que faz pensando algo em troca, que faz apenas por um resultado, sendo que resultado já é promessa de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos hoje tomar a essência de Abel sobre nós, para fazermos o melhor e agradarmos o coração de Deus. Tem consequências, queridos. Ser Caim ou ser Abel. Consequências de Caim. Deus não aceita. Deus não se agrada da oferta do nosso trabalho. E se a Bíblia diz que tudo que fizeres, faça como se fosse para Deus, ok? Livro de Efésios, capítulo 6. Então, nós devemos fazer para Deus. Pode ter coisas que estamos fazendo hoje que Deus não está aceitando. E nós precisamos refletir, olhar para dentro de nós, ver qual é a motivação dos nossos corações. Ver se estamos interpretando a palavra como ela deve ser interpretada, dela para nós e não de nós para ela. Ok? Seus erros, olha consequências. Deus não aceita a oferta do trabalho. Seus erros atraem outros erros. Então Caim entregou uma oferta de qualquer jeito, se aborreceu, se irou e matou o seu próprio irmão. A Bíblia nos ensina, e eu quero, se alguém achar, eu não anotei esse versículo porque veio agora, eu não lembro de cor, se quiser anotar aí, a Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. Agora, entenda o seguinte, um abismo atrai outro abismo, não é assim, tem um abismo, aí eu vou para o outro abismo que está ali na frente, não. Quando a Bíblia diz um abismo atrai outro abismo, é que de um abismo eu vou indo para um abismo mais profundo. E quanto mais profundo fica, mais escuro, mais trevas tem. Então, quando eu não me arrependo, e nós já vamos falar sobre a doutrina do arrependimento num dos estudos, vai ficando cada vez mais fundo e mais escuro. Salmo 42, sabe o versículo? Vou procurar o versículo. Salmo 42, eu ia falar que era no livro de Salmos, mas não me recordava agora. Salmo 42. Versículo 7. Versículo 7. Lê para mim, Rô. Um abismo chama outro abismo. Não, peraí. Deixa eu pegar aqui essa versão, só Jesus. Tá aqui, ó, minha Bíblia, aqui, ó. Peraí que ela vai passar uma versão bíblica. Pastora Nádia, isso também é acrescentado ao homem. Um pecado gera outro pecado, um pecado puxa outro pecado. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz de abismo. De abismo. Abismo está ligado à falta de arrependimento. Um abismo chama outro abismo. O fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Ok. A Bíblia só diz, então é 42? 7. Salmos 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Um abismo leva a um abismo. Então cada vez vai ficando mais profundo. Ok? Esse princípio foi criado, né? Aquilo que a gente falou na primeira live, né? A gente vai criando coisas que não estão na Bíblia. A gente começou a falar, uma pessoa falou e todo mundo começou a repetir, um abismo puxa outro abismo, um pecado puxa outro pecado. Né? Mas na verdade o abismo está falando de você não se arrepender, que vai te levando para cada vez um lugar mais profundo. Ok? Então a gente vê que os seus erros vão atraindo outros erros. Outra consequência de Caim, as coisas se tornam enfadonhas e cansativas. Gente, eu vejo, ir na igreja é muito difícil,
fazer a visão celular é muito difícil, ganhar vidas, nada disso é muito difícil, que quem faz é Deus. O que acontece muitas vezes é que nós estamos fora do seio da vontade de Deus, então as coisas se tornam pesadas. O que a palavra de célula disse essa semana? Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Há um alívio da parte de Deus quando estamos no seio da vontade dele. Então, Deus não aceita a oferta, atrai outros erros, as coisas se tornam enfadonhas e cansativas, a pessoa se torna triste e frustrada porque acha que fez o melhor. Olha o que aconteceu com Caim. Caim ficou triste e frustrado, porque ele achou que estava entregando o melhor para Deus. Eu não acredito que existia no coração de Caim maldade nessa hora. Eu vou entregar qualquer oferta para Deus. Não, ele não pensou assim, mas ele entregou da forma dele, e não da forma de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, você quer ter uma vida espiritual, não é da tua forma, é da forma de Deus. Religião é da forma do homem. Vida espiritual é da forma de Deus. E acarreta para si mesmo e para os seus descendentes maldição. A Bíblia diz que os descendentes de Caim ficaram errantes pela terra. E os descendentes de Caim lá na frente trouxeram maldição a ponto de a corrupção do gênero humano trazer ao coração de Deus a tristeza e o arrependimento de ter feito o homem. Olha isso. Então o que nós estamos vendo aqui? Que fazer as coisas de forma mecânica, religiosa, ter essa essência de Caim, ser interesseiro, acarreta consequências. Mas na essência de Abel também tem consequências que são bênçãos. Então, primeiro, nessa essência, Abel é aceito por Deus e é aceito pelos homens. Queridos, tudo que você fizer que agradar o coração de Deus, futuramente vai agradar também o coração dos homens. Na hora pode ter pessoas até que rejeitem, mas uma coisa é certeza, as pessoas vão ver essa essência em você. Queridos, nós oramos nessa manhã, eu estou com um amigo meu da época que estudamos juntos, amigo do pastor Reginaldo também, diagnosticado com câncer, já tumor cerebral, sistema linfático, pouco tempo de vida. E para quem que todos ligaram ontem? Ontem era 11h30 da noite, eu estava conversando com amigos nossos do Senai. Ligaram para mim e ligaram para o pastor Reginaldo. Por quê? Porque sabem que nessa hora, quem tem essência de Deus é que vai ter uma palavra de poder na oração, é que vai ter uma palavra de consolo e de conforto substancial. São pessoas que nessa hora vão trazer a presença de Deus. As pessoas sabem disso. As pessoas sabem e elas veem isso em nós. Às vezes não aceitam porque trevas e luz não têm comunhão. Então as pessoas, num primeiro momento, se afastam de nós. Mas num determinado momento, elas vão se aproximar de novo. E essa vai ser a oportunidade de Deus operar milagres e de Deus salvar vidas. Amém? Então, a gente precisa manter a essência, essa essência de Abel pura, de agradar primeiro a Deus. Por isso, no livro de Atos, capítulo 4, Pedro e João respondem assim para o Sinédrio: importa antes agradar a Deus do que aos homens. Eu não me importo dos homens se desagradarem. Isso não quer dizer que eu vou maltratar alguém. Não. Eu tenho que ser educado, eu tenho que ser uma pessoa que transmite essa essência de Deus. Mas eu não posso esperar que todos se agradem daquilo que eu vou fazer, ou daquilo que eu tenho feito, porque alguns não vão se agradar. Agora, se eu estiver agradando a Deus, não só pelo cumprimento dos princípios, mas principalmente por causa da essência, como nós estamos estudando aqui, estudamos a semana inteira sobre isso, veremos que a palavra límpida vai habitar em mim. E mais cedo ou mais tarde, mesmo aqueles que não aceitavam no começo, vão reconhecer em nome de Jesus, amém? Então, Abel é aceito por Deus e pelos homens. Deus prepara
para conquistas maiores. Queridos, veja que essa essência de pastor que tinha Abel também existia no rei Davi. E o que aconteceu? Davi, como pastor, foi preparado para ser rei. Eu quero te dizer e liberar uma palavra hoje, agora, sobre a tua vida. Uma palavra profética sobre a tua vida. Que essa essência de Abel em você hoje te projeta para coisas maiores. Você pode não estar vendo ainda esse resultado maior e não se preocupe, porque na hora certa Deus te levará e te colocará em lugares de autoridade para que você seja uma influência nas vidas em nome de Jesus. Davi, que durante muito tempo parecia que não tinha influência sobre ninguém, quando Deus o projetou por causa da essência do coração que ele tinha, ele reinou sobre todo um povo em nome de Jesus. Amém? Quantos recebem? Quantos estão entendendo isso daqui? Outra coisa, o Abel, o pastor, ele é amado por suas ovelhas. Amém? Quem ama o seu pastor aqui? Quem ama o seu apóstolo aqui? Quem ama o seu líder aqui? Amém? E ele também, Abel, como a oferta dele é recebida, como a essência dele agrada a Deus, ele é próspero em tudo aquilo que ele faz. Abel, ele morreu, fisicamente falando, mas a essência dele, até hoje, prosperou. Prosperou. Amém? Tá ficando claro, queridos? Agora, principalmente, e eu quero ministrar o teu coração nesse momento, Abel, a essência de Abel, sabe o valor que tem em uma ovelha. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 3. Evangelho de Lucas, é o terceiro evangelho, o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 15, versículo 3. Acharam aí já? Lucas 15, 3. Diz assim: Foi então que Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Qual dentre vós é homem? Então aqui não está falando pastor, está falando homem, ok? Muitas pessoas também traduzem de forma, esse é outro fake news. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se extraviou, até que a encontre. E assim que a encontra, coloca por sobre os ombros cheio de júbilo. E ruma para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e anuncia: Alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Ok? Primeira coisa, Deus não está falando aqui de pastor, está falando aqui homem. Qual é o homem que perdeu uma das ovelhas? Então isso quer dizer que não é uma função, é uma essência. Porque fica muito fácil, o pastor tem que ir atrás das ovelhas. Aqui Deus está falando, qual é o homem que não sabe o valor que tem uma ovelha? E que se uma se perder, ele deixa as 99 no campo e vai em busca daquela que se perdeu. E quando a encontra, coloca sobre os seus ombros. O que Jesus colocou sobre os seus ombros? O nosso resgate. Jesus nos resgatou, nos colocando naquela cruz sobre os seus ombros. E ele volta para casa. Então, através de Jesus, nós voltamos para casa do Pai. E cheio de júbilo, faz uma festa. Celebra, porque aquela ovelha foi resgatada. Essa essência de Abel,
ele sabe o valor de uma vida, ele sabe o valor da obra de redenção na cruz do Calvário, ele sabe o valor de dar o seu melhor para Deus. Ele sabe o quanto vale uma ovelha. Por quê? Porque na essência de Abel, ele não olha para si mesmo. Na essência de Abel, ele não se preocupa só com o resultado. Talvez hoje você se encontre só preocupado com os resultados que você está vivendo ou que você tem. Os resultados atuais da sua vida. Ou porque tem, ou porque não tem. Ou porque espera que chegue logo, ou não chegue logo. Deus simplesmente está falando hoje aqui de uma essência que vai nos fazer entender o que realmente está escrito na palavra. Abel, ele sabe o valor de uma ovelha. Abel sabe que existem muitas ovelhas aí nesse mundo, perdidas, precisando ser resgatadas. Precisando saber que na cruz, Jesus colocou elas sobre os seus ombros. As pessoas precisam saber disso. Essa palavra tem que chegar. E é por isso que nós estamos nessa jornada bíblica. Porque essa palavra pura, límpida, através de nós vai chegar para muitas pessoas. Não vamos mais interpretar a Bíblia do nosso próprio jeito, com o nosso temperamento, segundo as influências externas da nossa profissão, da nossa família, da nossa criação. Nós seremos arautos de uma palavra pura, de uma palavra santa, de uma palavra límpida, que vai alcançar a vida das pessoas. A consequência são os resultados que Deus mesmo tem prazer em nos dar. Mas a chamada dele para nós hoje é olharmos com os olhos dele. É essa essência de Abel que faz toda a diferença e que fala para a posteridade. Deixamos um legado. Abel deixou um legado. Caim, o legado dele foi morrendo aos poucos. Foi desaparecendo. Caim, a lembrança de Caim é uma lembrança negativa, porque a essência era negativa, porque a essência não estava vinculado à vontade plena de Deus. Ele interpretou da forma dele, ele trouxe o humanismo pro relacionamento dele com Deus, mas Abel deixou a essência de Deus falar mais alto, e esse legado está na posteridade. Hoje nós aqui em pleno 2020 falamos dessa essência e buscamos essa essência, e se vivermos essa essência, a palavra não será deturpada nem em nós, nem através de nós, mas pelo contrário, poder, porque quando conhecemos a Escritura, o poder de Deus que se manifesta na nossa direção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, tem muitas vidas aí fora, virando estatística de hospital e estatística policial, porque estão morrendo, estão perdendo suas vidas, estão indo para as cadeias, estão vivendo no crime, tanta coisa, tanta essência, tanta gente perdida. E cabe a nós deixar um legado através da nossa essência, posturas e atitudes. Eu e vocês estamos sendo trabalhados nisso. Essa jornada, queridos, vai nos levar a momentos maravilhosos. Momentos como essa manhã, em que Deus está nos quebrantando. Em que a palavra dele não é só conhecimento, mas é revelação para uma mudança. Hoje aqui Deus está mudando, está arrancando. Está arrancando Caim. Está arrancando tudo que é de Caim. Está arrancando essa busca desenfreada pelos próprios interesses. Está arrancando essa necessidade de ser notado, de ser visto, essa necessidade de aplausos, de elogios que Caim procura o tempo inteiro. Esse retorno, esse toma lá da cá, esse interesse escuso de ter que receber algo em troca, de tudo ter que ter um benefício. O benefício
é uma exposição satânica para tentar nos enganar. A palavra já é um benefício para nós por si só, é o benefício da salvação, do resgate, da bênção. Amém? A essência de Caim está caindo por terra hoje, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Essa jornada começa limpando por dentro, para que a gente possa expressar mãos limpas e coração puro, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos agora. Obrigado porque esses permaneceram firmes aqui. Nós mergulhamos aqui, Pai, porque entendemos que tudo que nós precisamos vem de Ti, e a Tua palavra revela quem Tu és. Por isso, Pai, que seja da Tua palavra em nós, seja a Tua palavra falando conosco, que não seja um princípio religioso de relacionamento, mas uma espiritualidade de comunhão na essência do Teu Santo Espírito. Senhor, obrigado porque hoje o princípio de Caim, ele caiu nas nossas vidas. E a essência de Abel, ela nos leva a deixar um legado para a posteridade. Muda aquilo que precisa ser mudado em nós. E que através dessa jornada, cada dia mais, nos aproximemos de Ti e possamos viver influenciando aqueles que ainda não Te conhecem ou aqueles que estão crescendo na fé. Que a nossa palavra seja respaldada pela Tua revelação e que o nosso coração sempre agrade ao Senhor em tudo que fizermos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Só quem recebe, põe as mãozinhas aí para cima, diga: eu recebo! Glória a Deus, Jesus! Jornada bíblica. Queridos, hoje, sábado, pelo cronograma, eu vou abrir o grupo e o grupo vai ficar aberto sábado o dia inteiro para você postar lá as suas impressões da semana, o que Deus falou com você, dúvidas também. Eu vi que algumas pessoas colocaram dúvidas, oferta com propósito. Eu li, mas tinha algumas coisas que não deu para atender, tá? Então, no grupo você pode pôr. E para quem está no grupo também, você pode me procurar de forma individual. Pessoas mandaram dúvidas individuais, eu também respondo. Ok? Todos os que estão no grupo do Telegram, porque no grupo eu posto tudo que não foi falado aqui. Deixo lá os versículos bíblicos que nós citamos aqui. Então, através do grupo do Telegram, a gente aprofunda mais ainda nesse conhecimento e nessa jornada bíblica. Eu não faço parte do grupo ainda. Tem um link aqui no meu bios, ou você pode me mandar uma mensagem direta que eu também te mando o link para você ver as condições para entrar no grupo do Telegram agora no mês de maio, ok? Nós estamos lá com 120 pessoas já nesse grupo, um grupo muito lindo de pessoas sedentas pela palavra. Parabéns! Eu já me inscrevi, mas ainda não estou no grupo. Cris, eu vou dar uma olhadinha, tá? O que aconteceu? Você não recebeu um WhatsApp meu? Você não foi mandada para um grupo do WhatsApp? Porque primeiro eu passo por um grupo do WhatsApp, depois você recebeu os dados, tudo certinho? Como é que funciona? Eu vou dar uma olhadinha para você, fica tranquila, tá? Me manda no direto se você já se inscreveu ou não, porque é tecnologia, né? E a gente também está se acostumando com um monte de coisa, ok? Manda no direto para mim que a gente resolve isso hoje. Se você quiser entrar no grupo, entre. Outra sugestão, queridos, convide pessoas para fazer parte do grupo, para fazer parte dessa jornada. Convide as pessoas também, fale para as pessoas dessa jornada, poste